Bom dia, né? Então, vamos começar agora essa live que a gente chamou bastante a atenção de vocês para estarem aqui conosco, porque é um tema que eu acho que é imprescindível. Então, já vou convidar aqui vou ver se a minha convidada já entra aqui na live. Oi, Geisa. Oi, Otoniel. Já vou convidar a Jaya, tá, gente? Só um instante. Esse Jaya já tá por aqui também. Pronto. Esse tema ele é bem precioso, né? Porque às vezes a gente se dá conta apenas quando a gente sofre a ação, mas a gente não dá conta quando somos nós a ser os sujeitos da ação, né? Instantinho só aguardar a Jaya entrar aqui que a gente já começa, tá? O nosso momento. Jaya, já te convidei. Vamos ver se ela já recebe ali. Chamar de novo. Pronto, gente. Só aguardando a Jaya, tá? Um instante. Enquanto isso, vamos checando aqui se está tudo certo. Oi, Vetinha. Aguardando o Jaya. Estava dizendo aqui que ela não está conseguindo entrar. Vou convidá-la de novo. A gente acabou de fazer um teste. Deu tudo certo, né? Mas faz parte. Vamos lá. Pois é, eu já te mandei dois convites, Jaya. Vamos ver agora se eu consigo mandar um terceiro, tá? Só um instantinho. Vou tirar aqui para ver o que está acontecendo. Porque não está querendo o convite de novo agora. Um instante, gente. Ó, Jaya, te enviei o convite outra vez, tá? Vamos lá? Olá. Agora sim. É assim, né, gente? É como na vida. A gente precisa tentar e não pode desistir. Então, Sim. vamos a esse assunto maravilhoso. Eulália já está por aqui, Jaciara, Ivete e as outras pessoas que eu já citei o nome, porque esse assunto hoje, vou dizer porque até eu quis muito trazê-lo. No nosso último Licença Felicidade em Gramado, que é uma viagem que a gente faz para reunir mulheres, né? Jaya foi fazer uma atividade até de biodança e a gente fica em círculo, né? E quando a gente. Ela chamou atenção para isso. Ao entrar e ao sair do círculo, não saia de qualquer jeito. Tipo, você quer sair, você larga a mão da pessoa para lá, né? Então não é assim. Vai sair, pega a mãozinha de quem está à sua direita e à sua esquerda, une as duas e sai. Sabe por quê? Não deixa buraco, não deixa lacuna, não deixa brecha. E é delicado, e é passando algo que você entende que a sua falta ali pode trazer alguma coisa. Então, nada como saber chegar e saber sair. Então, essa minha convidada de hoje, sabe? Eu chamo ela de irmã mais nova. Essa menina é espetacular, tá? Vocês vão ver agora, hoje eu vou ficar calado, eu prometo, vou deixar só ela falando. E aí a gente vai começar com vocês, Jaya Calisto, e o tema abandono ou despedida? E aí, Jaya, será que as pessoas sabem sair e sabem chegar? E quando a gente está falando de sair e chegar, gente, é de todos os relacionamentos, tá? Envolve parcerias afetivas, família, amizade e trabalho. Vocês, Jaya. Boa tarde a todos que estão aqui na live. Boa tarde, Carla. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Bom, vamos lá. Eu trouxe esse tema tão simples, mas que ao mesmo tempo é impactante no Licença 9, através da biodança, onde eu começo a minha sessão de biodança em círculo, dizendo: você despede ou abandona? Como a gente entra na vida do outro e como a gente sai.
E algumas pessoas, né, Carla, por isso que esse tema virou uma live, ficaram extremamente mexidas. Algumas se viram no lugar do abandonado e outras no lugar de quem abandona. O que que Hum. acontece? O que acontece é que ninguém nos ensinam a despedir. Sempre nos ensinam a chegar, a insistir, a ser agradáveis, né? Sermos agradáveis, a fazer networking. Mas a gente não é ensinado, quase sempre, não somos ensinados a despedir, a encerrar com respeito. A sociedade, Carla, de um modo geral, ela valoriza muito os encontros, mas não as despedidas. Por isso, da desorganização emocional. Como você trouxe aqui agora, no Licença 9, tem muita gente aqui que está aqui na live, que estava no Licença 9, pôde observar, Beijinho para todo mundo, para não atrapalhar a fala da nossa convidada. observou que eu, ao sair da roda para colocar uma música, geralmente eu uno a pessoa que está à minha esquerda, a pessoa que está à minha direita, e saio com muito cuidado, vou lá, coloco a música, porque a biodança é uma terapia existencial que usa a música e o corpo, é feita em grupo, justamente por isso que você falou, para não deixar lacuna, não deixar buracos. E quando eu volto para o círculo novamente, para a roda novamente, eu volto também com muito respeito. Veja que todas as vezes que eu saí, voltei, eu pedi licença. Porque como eu chego na vida do outro também. Tem pessoas que chegam à nossa vida nos atravessando, com fofocas, com perguntas maldosas, muitas vezes, com brincadeiras de mau gosto. Então, por isso que na biodança são coisas muito sutis, é uma ferramenta sutil, mas ela mexe justamente como eu entro na vida do outro, como eu saio, eu despeço, eu abandono, eu deixo reticência, eu coloco só uma vírgula, porque tem pessoas que saem da vida do outro, mas não fecha, porque a hora que ela quiser ela pode voltar. Então, deixa essa reticência também, isso acontece também. Então, a gente coloca essa questão. Você despede, você abandona, você coloca um ponto final, você coloca uma reticência, exclamação, como que você sai? Como que você chega? Isso é importante, é um processo que a gente trabalha com muito cuidado, e por ser tão óbvio, é que as pessoas ficam tão impactadas como elas ficaram no licença. Sim, e tem uma coisa, né, Jaya, que assim, é a pergunta seguinte agora, porque sair sem despedir deixa buracos, buracos emocionais, né? Aí a gente pensa assim, porque nós, seres humanos, como você falou, a gente, para chegar, é o encontro, tá tudo bonito. Mas para sair, eu vou ter que olhar para mim, eu vou ter que fazer um esforço, eu vou ter que enfrentar choro, ouvir às vezes o que eu não gostaria, né? Então, assim, tantas coisas ficam perdidas. Quantas pessoas vêm e me dizem assim: nossa, eu era tão amiga de fulana e de repente ela sumiu, nunca mais falou comigo. E tem pessoas que a gente ainda pergunta, né? A gente insiste e fala: aconteceu alguma coisa? Você está diferente comigo? Não, não aconteceu nada, tá tudo bem. Então, não cria esse clima que o despedir poderia ter trazido uma solução. Se a Uhum. gente, ao despedir, falar, ouvir e tentar buscar solução, porque nós somos seres de relacionamento, não tem Sim, porquê, não é? Ficar deletando os outros, cancelando os outros. E pior, sabe aquelas histórias de que a gente já ouviu muito? Fulano saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou? Eu quero trazer isso de forma simbólica. Tem muita gente que sai da nossa vida para comprar cigarro e nunca mais volta. E você vai ficar eternamente perdida em questionamentos. O primeiro questionamento é: o que será que eu fiz? Né? Porque a pessoa não te dá direito nem de defesa. A pessoa não te chama para uma conversa, porque nós temos essa dificuldade de nos despedirmos, porque despedida, gente, né, também não é uma coisa fácil. Então, Jaya, conta pra gente que buracos emocionais esse não despedir nos causa.
Bom, Carla, por que que a não despedida, o abandono, ele é delicado? Porque ele é brusco, é uma violência emocional muito grande, o outro sai da sua vida sem reconhecer o vínculo. Então, eu costumo dizer que o abandono rasga e a despedida costura. Que A bonito, né? despedida, ela dá uma organizada na alma, Uhum. enquanto o abandono espalha essa dor. Então, por isso que é tão delicado o abandono, porque a pessoa fica sozinha conversando com a própria dor. E sem Sim. falar que entra numa questão muito de integridade também. Mexe nessa questão da integridade do outro, no sentimento de menos-valia, na autoestima, porque a autoestima muita gente entende como algo é, de estética, mas a autoestima é como eu me vejo no mundo, como Sim. quem eu sou e como eu me vejo, a minha segurança no mundo. Tanto que na biodança nós temos uma vivência que é dançar o seu valor no mundo. Né? Por que que as relações casuais, quem gosta de relacionamento casual, não estou aqui com moral vitoriana, não é isso, Uhum. Uhum. mas não costuma não dar certo, porque a vida ela não é casual. Nós somos seres de relacionamento, seres de encontros. Por isso que algumas relações, quando são casuais, elas não dão certo, porque a vida não é uma causalidade. E por isso Já que dizia nosso grande poeta e compositor Belchior, né? Que o amor é uma coisa mais profunda que um encontro casual. então costuma não ir para frente, não fluir por causa disso, porque a vida é feita realmente dos encontros. Mas a gente precisa ter esse cuidado ao sair. Não estou aqui com alecrim dourado, porque todo mundo, em algum momento da vida, se Sim, viu nessa questão de sair sem despedir. despedi. E a gente, muitas vezes na vida também, Carla, a gente sai, por exemplo, não responder uma mensagem é um tipo de abandono. A Uhum. gente faz muito isso, quase todo mundo aceita um convite sabendo que não vai. Gente, pois é. Que abandono, Essas pequenas verdades a gente tem que começar a viver, né? Porque assim, necessidades sociais, você sim, aceita um convite sabendo que não vai. sabe? Então, só para aquele momento, até para ficar livre do momento, tá bom, eu vou. Fala para a pessoa, sabe? Para não gerar expectativa no outro. Então, acho que esse respeito nos pormenores, nos detalhes, né? Olha, adorei o convite, mas eu nem vou criar expectativa em você, porque eu não vou poder ir. E, gente, e isso quem está recebendo também não pode. Ah, também não quer vir no que eu estou chamando. Então, assim, é Uhum. sempre essa coisa, né, de quem fala e de quem ouve, da gente procurar se entender, parar de criar problema, porque senão, se você também for uma pessoa muito reativa ou muito cheia de melindres, o outro vai jogar isso mesmo para frente e vai dizer, né? Tá, eu vou e não vai. Então é tão feio, depois vai justificar e você vai gastando tanta energia. Então saiba Uhum. como falar, agradeça, fala que você não vai, né? Uma mensagem, outro ponto também, já eu estou trazendo coisas bem do dia a dia assim. A É do pessoa, cotidiano. você chama a pessoa para alguma coisa ou manda alguma coisa, a pessoa fala assim: ah, não, eu não tive tempo. Nunca fale para alguém que você não teve tempo para aquilo, porque a gente tem tempo sim para o que é importante para nós. Então, essas Sim. coisas a gente tem que, ó, ficar antenado no que a gente fala, porque às vezes não nos damos conta do que o outro está ouvindo, tipo, poxa, mas não teve tempo? Fala para a pessoa, a gente tem que aprender a comunicar, gente, nós somos seres de comunicação. Fale para a pessoa: olha, legal isso que você me mandou, mas agora eu estou aqui envolvida com outras coisas que eu preciso, eu tenho um deadline, eu tenho um prazo para isso. Assim que eu tiver tempo, eu mesma respondo assim: ó, eu gosto tanto do que você me envia que eu vou deixar para ver na hora que eu puder saborear. Porque senão eu só vou passar ali por cima para dar uma resposta ou até mandar aquele joinha que eu não tolero para a pessoa, né? E a gente, esse chamado dessa live é para isso, essa despedida, esse cuidado em todos os momentos, né, da nossa vida.
Sim, responsabilizar, porque tem pessoas também que convidam, mas não responsabilizam pelo convite. Chega Uhum. atrasado, muito tempo atrasado, não tem esse Uhum. cuidado. Então, essas pequenas psicopatologias da vida cotidiana, que é leve, simples, mas que muitas vezes machucam o outro. Sim. E A como gente precisa- machucam, né? Uhum. Sim, e isso é muito delicado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, por isso que a biodança ela é tão poética, porque ela vai nesses detalhezinhos tão Uhum. simples, mas muito impactantes. Por isso que muita gente sai de uma sessão de biodança muito impactados, porque são Uhum. essas coisinhas do dia a dia que a gente E aí traz, vai que a gente não trazendo, tem esse né? olhar, porque estamos no piloto automático o tempo todo. Uhum. O tempo todo a gente tem uma necessidade o tempo todo de falar, estou na correria, está É. corrido para mim, é uma necessidade que nós temos o tempo todo e não olha para essas pequenas coisinhas que faz parte da elegância social. Sim, deixa eu só ver aqui, ó. A Eneida entrou, que é uma querida também. A Nai, lá de Londres, está aqui com a gente também, que fez maior Linda, propaganda Nara. do nosso livro, uma querida também. É, deixa eu ver quem mais. Lilian está por aqui, Deja está por aqui, Ivete eu já tinha dito, né, que estava por aqui. Então, gente, obrigada por estar aqui, por estar nos prestigiando, né? A Josiane também, não, o José entrou aqui agora. Então, já que a gente falou, o que causa de ruim em nós quando alguém sai da nossa vida sem se despedir? Não, já aí no relacionamento amoroso, então. Meu Deus, a pessoa fica enlouquecida, né? Sim, Porque porque ativa todas as camadas de falta do outro. hum, Todas as isso. camadas de falta. Então, a pessoa fica, sai da relação sem dar uma explicação, então vai ativando todas as camadas faltantes. E isso também é muito delicado, isso acontece muito nas relações afetivas amorosas, porque o outro não reconhece, ele apaga o outro, não reconhece aquele. É, e tudo que a gente precisa é ser, né? E é interessante porque às vezes a pessoa, por não saber se despedir, ela vai afastando o outro de você, né? Com pequenas ações, com silêncios. Eu sempre nos Sim, meus atendimentos, quando a pessoa fala, mas Carlinha, a pessoa sumiu, não falou nada comigo, eu falei, mas ela não estava te dando pistas? Porque às uhum, vezes dá pistas, né, que vai nos abandonar sem se despedir. E a gente sim, não presta atenção, porque a gente não quer nem enxergar aquilo. E depois, quando o abandono vem, eu uso sempre uma imagem que é assim: olha, quando a gente está ali com o outro conosco, parece que a gente está assim, né? Se o outro sai, é como se ele abrisse as mãos e a gente estabaca no chão, né? E cai com força. Então, assim, esse despedir que a gente está convidando aqui, que a gente consiga fazer isso em nossa vida, olhar para a nossa vida e, assim, nessa linha do tempo aí, perceber quantas vezes eu soube despedir, quantas vezes eu abandonei. E se tiver tempo, gente, por favor, repara isso. Repara para não deixar histórias sem conclusão, sem término. Ok que não é mais o caminho de um e do outro, mas finaliza, Jaya vai falar sobre isso agora, que é muito importante, sabe? Por que não deixar histórias em aberto? E quem entrou aqui foi o nosso querido Cupido, de amigo, que é o professor Antônio Alvimar. Ele não gosta que falamos, mas ele é professor doutor, tá, gente? Ele é professor doutor e foi ele que me apresentou para a Jaya, que inclusive nós fizemos, né? Quem já viu já sabe nosso livro, ó, Mulheres que Moram em Nós, né? Que por isso que a gente está aqui também hoje falando. Então, Jaya, conta para a gente isso. como eu te disse, Carla, uma pessoa que sai da vida do outro sem se despedir, ele ativa toda a camada de faltas que aquela pessoa tem. Dependendo de como esse aparelho psíquico funciona, a pessoa pode também confundir isso com rejeição. Primeiro, que o cérebro ele entende essa ausência como uma história inacabada.
Então, você já viu aquelas pessoas que ficam empacadas, esperando um amor ou uma pessoa, 20, 30 anos, que foi Uhum. abandonada, o famoso cigarro. Então fica essa coisa, a pessoa não, ela não vai, aquilo não, aquilo segura ela de alguma forma. E dependendo de como esse aparelho psíquico funciona, ela confunde também o abandono com rejeição. Embora a rejeição e o abandono são dores muito parecidas nas superfícies, mas com raízes muito diferentes. Porque na rejeição, pelo menos o outro sabe o que aconteceu. No abandono, a pessoa é ferida na compreensão do que aconteceu. Não tem um fechamento, por isso que é uma violência emocional, por isso que é brusco, porque perpassa por essa, igual eu trouxe, essa ferida da identidade, da integridade, de menos-valia. Então, por isso que é importante a gente despedir, mesmo que seja difícil, delicado, mas despedir com honra ao outro, para que o outro siga o seu caminho com, né, siga a sua luz, você segue a sua luz e o outro segue a luz dele, e tá Uhum. tudo Uhum. certo. Não quer dizer que a pessoa compreendeu que despedidas são dolorosas. Despedidas Uhum. honestas são muito Sim. dolorosas. Mas, pelo menos, o outro pode seguir o seu caminho e entender que quando você despede e encerra uma relação, você encerra um ciclo. Por isso que o outro pode caminhar com, Sim. com, com leveza, porque encerrou um ciclo ali, agora eu posso caminhar. Ele não fica com essa história inacabada dentro de si. Sim. Então, isso é E, importante. e eu penso, né, que assim, nós mulheres a gente fala mais, né? A gente expressa mais da nossa natureza. Os homens, eles têm mais dificuldade com isso. Eu, por exemplo, já ouvi de vários falando comigo. Ai, eu não aguento mais aquele relacionamento. Então chega para a pessoa e conversa. Não, Carlinha, que ela vai chorar. E quando Uhum. chora, me deixa muito desconfortável. Mas, gente, é um momento. Eu sei que não é fácil. Não é fácil ver ninguém chorando e sofrendo próximo a nós, né? Principalmente sabendo que naquele momento somos nós que estamos criando aquela coisa desagradável. Mas entre ser desagradável e ser verdadeiro, porque eu acho lindo isso, porque quando você é verdadeiro, no momento pode até doer, mas depois você vai falar, poxa, que bonito, né? A pessoa, mesmo naquele momento sendo difícil, essa pessoa conseguiu olhar no meu olho e falar: olha, não é você, né? A gente fala isso com cuidado e tudo, tudo bem, foi bom até aqui, mas não é mais, sabe? Para ficar bonito, para não. A gente já tem tantas dores, para que criar mais uma, né? Então, isso também é esse cuidado. Então, eu penso que todos nós devemos olhar, porque talvez a gente já abandonou muito por inconsciência, por não ter essa consciência que Jaya está trazendo hoje, do quanto a gente faz mal quando a gente abandona alguém, né? Porque você parte, inclusive, para novas histórias rapidamente, né? Sim. Reconstrói tudo. Mas e quem fica? Então, assim, um mínimo de respeito pelo momento do outro, né? Que é muito, muito, é desejável. Então, que a gente aprenda. Eu falo que uma coisa muito importante no tempo que a gente vive, mais do que qualquer teoria, é responsabilidade sobre os nossos atos, né? Bons ou ruins. Olha, fui eu mesmo, me perdoe, eu errei, Uhum. sabe? É tão bonito, né? A gente poder falar isso e não querer ficar de certo e de correto o tempo todo. E quando você olha lá atrás, está sujeira, está feiura. Então, aproveitando esse gancho, vamos falar de responsabilidade afetiva, né, Jaya? Com o todo, na verdade. Sim, Carla. Primeiro você trouxe aí a questão da verdade. Eu Uhum, penso, Carla, que todos nós temos uma dificuldade imensa com a verdade. A gente dá conta de meias verdades. uhum, Uma pessoa chega para você, nossa, eu estou desconfiada de uma situação assim, ou que está passando por uma traição, qualquer coisa do gênero. Se ela vai lá e pergunta e a pessoa assume, ela tem coragem de ligar para você e falar assim: você acredita que ele falou na minha cara?
Ai, Quando a meu Deus. pessoa tá, você não queria a verdade, então Uhum, nós temos também uma dificuldade, por mais que temos responsabilidade afetiva, eu creio que a gente precisa também trabalhar essa verdade, porque temos dificuldade imensa em lidar com a verdade. Nós queremos meias verdades. E a verdade nua e crua, a gente também se sente muito ofendido. Então, que as verdades que chegaram, eu costumo falar que eu adoro a palavra desilusão, né? sim. Desligação, ilusão, no latim, iludere, porque a desilusão é a chegada da verdade. Desiludir é muito bom, na minha visão, porque você dá de encontro com a verdade e aí você pode, de verdade, assumir uma responsabilidade afetiva com assertividade, porque não adianta eu querer ter responsabilidade afetiva, querer que o outro tenha responsabilidade afetiva para comigo, se eu não dou conta da verdade. Uhum. A É, gente, a gente é muito e mais nós bonito. somos emocionalmente, né? Eu falo sempre isso. A gente evoluiu tanto mentalmente, tecnologicamente, fisicamente, os corpos bombados, mas emocionalmente, foi isso que você trouxe agora. A gente também fala aqui que é verdade, mas se a pessoa fala, nossa, ele foi cruel comigo, né? Então a gente é muito pueril nas questões emocionais. E por isso que eu acho que esse tipo de live que a gente está fazendo aqui é muito importante para a gente amadurecer, para criar relações saudáveis. Porque senão, ah, não, eu não falo, porque se eu falar, ela se ofende. Quantas pessoas vivem relação de intimidade, marido e mulher, pai e filho, que um não conhece a verdade do outro, né? Por conta desses melindres. Não que você pode chegar e falar de forma grosseira na frente dos outros, claro que tem todo um cuidado, mas começar a praticar. Sim, isso é importante, praticar essa verdade primeiro consigo, para depois para com o outro, para que eu dou conta de lidar com a verdade do outro. Primeiro eu tenho que dar conta de lidar com a minha verdade. Olha, só vou falar isso aqui para você, tá? Essa joia é fantástica. Obrigada, Antônio Alvimar Alcimar. mandou para você, tá vendo? Que maravilha! Que honra receber esse elogio. Eu fico lisonjeado, vindo do Alvimar. Sim, e eu Gostou da ainda falo para ela, filosofia? tá vendo? Você tem que aparecer mais, você tem que falar mais, porque ela é muito segura, ela sabe muito do que ela está fazendo. E o que é melhor, tá, gente? Tudo que ela fala aqui, que é o que eu mais gosto que eu trago, é que ela vivenciou e hoje ela vive com esse sorriso no rosto, tá? Isso não é para todo mundo, não. Então, é um exemplo para gente. O Andrei também falou, ela é maravilhosa. Andréia, Amiga, você Andréia. tá poderosa demais. E um Bem-vinda, poder Andréia. vindo do amor. Olha que poder lindo, né? Que é o que você costuma dizer. Não é poder sobre, é poder com. Olha que lindo, gente, que O ela vive poder com repetindo isso. constrói, o poder sobre destrói. É aquilo que você falou, né, Carlinha? O compor. Eu gostei Uhum, muito dessa colocação. uhum. Aí o Andrei falou que você é Andréia, é inteligente. Andréia. Andréia, que você é inteligente e muito amorosa. Imagina que combinação linda, né, gente? Porque sem sensibilidade, né, não vai, não flui, né? Então, Sim, concordo, Carlinha, a fala dela é muito segura, adorando nossas parcerias, porque elas vão fazer um evento. A Jaya, a Tamires e a Lília, gente, vão fazer um evento, sabe onde? Na Serra do Cipó, no mês de setembro. Imagina a primavera. Então, quem mulheres quiser que correm saber mais, consigo. né? Mulheres que correm consigo, porque tem que parar de correr com qualquer outra coisa. Corra com você mesmo, com sua força. Então, olha que legal. Quem quiser saber mais, depois pode me perguntar ou perguntar para a Jaya, tá? O Instagram dela é @Jaya com Y Calisto, tá bom? E é isso aí. Ivete também está falando aqui. Ela me falou que você é sem filtro, Ivete. Ivete, Bom,
Eu não falei tão dessa forma com a Ivete. Ivete realmente, eu falei com ela, no licença, que ela é muito sem falso self. Ela é aquilo, pronto, acabou. Sim, sim, Entendeu o que eu falei exatamente. sem filtro? Ela é uma Uhum. pessoa extremamente espontânea na sua Sim, verdade. eu Eu falo que ela é uma gostei da Ivete. adolescente, né? Gostei da Ivete porque eu achei ela muito zero falso self. Essa Uhum. sou eu. Quem E, quiser, estou aqui com a minha verdade. e a Deja está falando aqui, Jaya, que live fantástica. Jaya usa uma linguagem acessível e amorosa. Porque, né, gente? É isso. A gente quer chegar e a gente tem que falar para todo mundo. Não tem essa aqui de querer nos mostrar que intelectualmente é isso. Não é isso. É acolhida, né? É só isso. Então, continua com o seu tema, que o que que de benefício a pessoa que sabe sair lindamente da vida do outro proporciona? Essa pessoa que já conseguiu chegar nesse lugar que não é fácil. Bom, Carla, despedidas, como eu disse, despedidas honestas, elas são dolorosas, mas elas organizam a alma. Sim. Então, o outro não fica sem entender o que que foi que aconteceu. Ele Uhum. pode, como eu disse, ele pode seguir adiante. Então, é, é, despedir não impede o sofrimento, mas impede um trauma, impede uma insegurança, impede que a autoestima do outro seja abalada, porque, como eu disse, a autoestima ela não está ligada à estética, ela está ligada a como você se vê no mundo, e a partir do momento que você é abandonado, você Uhum. fica com esse sentimento de menos-valia. O que que eu fiz? Geralmente, o abandonado, ele traz a culpa para si. Ele não Sim. compreende que é um processo do outro. Inclusive, quando você fala, mas é um processo do outro, ele soa como agressivo. Então, ele Me dá um tempo para eu pode, fazer duas claro. perguntas dentro dessa que você já está fazendo, né? Porque a primeira pergunta, quando a gente é abandonado, é exatamente essa. Meu Deus, o que que eu fiz de errado, né? Então a gente vai para a culpa, que é uma frequência horrorosa, baixíssima. Uhum. E a segunda que eu queria que você incluísse nessa sua resposta aí é: o que que leva uma pessoa a praticar abandonos, né? O que que tem por trás disso? Carla, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que é um mecanismo de defesa, Uhum, que a pessoa muitas vezes tem uma dificuldade de lidar com desconforto, com conflitos, mas, e vou falando isso sem julgamento, não uhum, estamos aqui com ação condenatória. Mas a uhum, gente sabe que muitas vezes isso pode ter raiz lá na infância, com as suas figuras de referência, pai e mãe, e uhum, cuidadores, ou cuidadores. uhum, Então, essa pessoa aprendeu muito cedo que a sua voz não tinha espaço. Quantas pessoas me traz, às vezes, no set analítico, em histórias, em roda de mulheres, que foi trazer algo para os pais e que não, os pais não acreditaram. Ela não foi validada no seu sentir e na sua essência. Então, pode ser que a pessoa, por ter passado por essas questões na infância, não estou falando que são todas, porque apontar para o universal é perigoso, mas uhum. pode ser que ela compreendeu que é mais seguro calar embora do que enfrentar o conflito, porque isso pode trazer. Quantas pessoas falaram a verdade com os pais e foram punidos por estar falando a verdade? Sim. Pode ser uma raiz, não quer dizer que é tudo isso, mas uma das raízes das pessoas praticarem abandonos bruscos, geralmente está nisso. Ela entendeu muito cedo que sua voz não tinha espaço, que Uhum. falar era perigoso, que sentir, ter sentimento era perigoso. Então, eu estou sentindo esse incômodo aqui, eu preciso partir, mas eu não quero falar nada. Então, ela entende que isso é mais seguro, E parte que dessa raiz. triste, né? Porque quando você vai falar de uma dor, de um incômodo, e o seu ouvinte trata isso como qualquer coisa, ou não valida, ou não dá a importância necessária, né? É horrível, porque o que você está trazendo é um momento de abertura que já não é fácil para quem está falando. E você não encontra apoio ali. Então, assim, ah, se meu pai, se quem me cuida, se quem eu entendo que me ama, tratou aquilo que eu sinto dessa forma,
Então, da próxima vez eu vou fazer diferente. Eu vou me calar, vou romper e tudo bem, né? Mas também uma coisa que eu acho que principalmente a gente precisa falar para as mulheres, que eu nos atendimentos muita mulher fala assim comigo: "Ah, Carlinha, mas ele é assim porque o pai e a mãe dele trataram ele desse jeito, sabe?" E ela começa a desculpar. Então, tudo bem, tem sim isso, tem esses dramas lá de infância, tem essas referências, mas quem sente assim não pode ficar nisso. Procura ajuda para aquela coisa, se não para não continuar se machucando, para não machucar os outros. Sim. É importante, Carla, fazer uma análise, fazer uma terapia, entrar. Eu costumo dizer que fazer análise, pelo menos para mim foi assim, é um autodesconhecimento, porque você desconhece tudo aquilo que já estava, se você não ficar atento, cristaliza. Então, Uhum. você auto se desconhece para o autoconhecimento, para auto se cuidar. Então, vá procurar uma ajuda. Geralmente, quando a pessoa sente que está passando por isso, que está sempre abandonando, a Andréia Montai colocou aqui muito, muito certo, a pessoa abandona para não ser abandonado. É, já, ô Andréia, já funciona assim, né? Ah, tô sentindo. Ou então, por medo mesmo, às vezes nem é isso, às vezes é um fantasma, né? Do abandono que vive ali nela e que tem gente que termina, inclusive, relacionamento antes do outro, se antecipa para não passar por essa dor. Olha que loucura, né? Que loucura. E a análise, ela vai costurar essas questões e você vai compreender aonde que está essa raiz. Está na infância, tem muita coisa também que foi feito na escola. Tem muitas pessoas que passaram por questões muito delicadas também no seu momento escolar e que quase muitas vezes não fica só na família. Então precisa ir investigando toda essa linha, a escola, os amigos, os amiguinhos que a gente brincava na rua, tudo isso tem uma raiz. Por isso que é importante para a gente compreender aonde que o seu aparelho psíquico funciona, para que a gente não saia por aí inundando a nossa dor com o outro, que a gente possa autodesconhecer, para auto se conhecer, para transbordar com o outro. Esse é o papel da análise, da terapia, ou qualquer outra vertente que a pessoa se sinta mais apta a fazer. Identificada, né, às vezes. E o Sim. professor Antônio Alvimar está dizendo aqui que ao punir, quebramos os laços de confiança, né? Nos tornamos adultos inseguros, porque, olha, eu falei de mim e me bateram, me colocaram de castigo, falaram que eu não posso falar aquelas coisas. Então, gente, olha o cuidado de um pai, de uma mãe, de quem cuida, né? Porque hoje as famílias, às vezes, é a avó que cuida, é a tia, é a babá. Olha o cuidado que a gente tem que ter para não criar adultos assim inseguros, né? E a Andrea falando, né? é, Às vezes tem que ser rejeitada para não rejeitar para não ser rejeitado. Então a gente se antecipa, né? Nessa situação. Então, quanta coisa que a gente precisa revisitar em nossa vida para seguir fazendo um caminho bonito, né? E, e diminuindo os machucados que já são tantos. Sim. E é esse cuidado que a gente precisa ter para com o outro, quando eu Uhum, chego na vida do outro e quando eu saio, justamente para não ativar mais uma ferida porosa. Porque a gente sabe, Carla, que aquilo que não é encerrado abre feridas porosas, seja na família, seja na escola, no trabalho, tudo isso abre uma ferida muito grande. Eu costumo dizer, Carla, que existem as 5 linguagens do amor. uhum. Se eu pudesse conversar com o autor, eu traria a sexta, clareza. Sim. Vamos falar isso para o Gary Chapman, tá? Isso, porque a clareza ela vai sustentar todas essas 5. Uhum. Que não tem clareza se perde em confusão. E eu acredito que, tendo clareza, a gente diminui essa questão do abandono emocional. Clareza.
Eu adorei isso, sabe por quê? Porque meu filho mais velho, Rafa, ele fala comigo: Mamãe, você é muito explicativa. Meu filho, mas se explicando, né? Porque nem sempre o que a gente fala é que o outro entende. Não é assim na comunicação? Sim. A gente já tem problemas, imagina se não explica. Então, eu gosto, acho que você também é assim, e parte das pessoas que está aqui também é assim, porque Deja acabou de falar que a gente tem que ter cuidado com a fragilidade do outro, né? É que não custa, porque parece que o povo está com economia de Uhum. palavras, sabe? Então, eu gosto de falar assim: olha, fulano, ainda usa uma coisinha no final da frase para ficar mais carinhoso. Porque, meu Deus, esse cuidado vai ser um acalento para o outro, é muito melhor do que você falar de qualquer jeito. Não sei, uma grosseria, né, que está aí agora. Eu acho que a gente precisa recuperar esse que o Gary Chapman chama de tempo de qualidade. Eu chamaria também de tempo de delicadeza, porque não faz mal a Bom, ninguém, tá, gente? delicado. Podemos acrescentar mais dois aí: Não tempo de é? delicadeza e tempo e clareza. E Eu acredito que clareza. poderia entrar. Eu lendo uma vez sobre as 5 linguagens do amor, eu falei, poxa, podia entrar clareza aqui também. Porque Uhum, muitas vezes a gente nem sabe, a gente quer que o outro haja, a gente quer agir na linguagem do amor, não a do outro, mas na nossa. uhum, E isso é muito delicado. Então, com a clareza, eu vou executar as 5 linguagens do amor dentro da linguagem do amor do outro, não daquilo que eu acredito que é. uhum. É, porque Se a minha assim, linguagem de amor é é, servir, eu acho que a do outro também é. Mas tendo clareza, não. Qual que é a linguagem do amor do outro? uhum, Então, uhum. penso que a clareza podia ser a clareza e a delicadeza podia ser o sexto e o sétimo. E tudo lindo, né, gente? Porque assim, mas eu não vou ser assim, né? Ninguém é assim comigo, né? Tem gente que Sim. fala assim, comigo é assim, bateu, levou, não sou fofa. Cara, o que que você está ganhando com isso? Porque não eu estou falando aqui bem no popular, mas é que você só destrói, você só subtrai, você não está adicionando nada. Então, quando a gente fala, a Andrea falou agora que gostou do tempo de delicadeza e da clareza, é porque, gente, para mim, sabe qual a definição de amar? Amar é trazer consciência para uma situação. Ou seja, é ter essa clareza que me inclui o outro e inclui um terceiro sentimento, que é essa sensibilidade em relação ao que eu sinto, em relação ao que o outro sente. É como se carregássemos uma coisa muito preciosa, assim, que vai me alimentar, que vai me nutrir e que vai fazer o mesmo com o outro. Então, eu penso que a gente está precisando recobrar essas coisas, sabe? Da gentileza, do mimo com o outro, e começando por esse saber se despedir, porque as relações são líquidas, são rasas, são rápidas. Não gostou, não passou no meu checklist, está cancelado. Nós estamos falando de seres que sentem, tá, gente? Sim. É o que eu acabei de trazer, que a vida não é causalidade. A vida acontece, apesar dos seus excessos, que a vida é um excesso, ela não é algo casual. Por isso que as relações, você trouxe essa coisa, não passou no meu checklist, É, eu tchau. cancelo. Por isso que as relações casuais, ela costumam não fluir, justamente por causa disso. Não somos seres casuais, somos seres de encontros. E precisamos ter essa delicadeza, essa clareza, o saber despedir, o saber chegar na vida do outro. É necessário. E se a gente olhar para isso, a gente vai criar tanta gente. Gentileza é gente ilesa, né? Tantas pessoas vão estar ilesa eu costumo dizer que esses abandonos que acontecem, essa falta de gentilezas para com o outro, agressividade, tem muito a ver com desonestidade social. Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado, com muito carinho e compreender que somos seres de encontro e que Sim. podemos junto fazer, não estou aqui com utopia, fazer um mundo melhor.
sim. sermos pessoas melhores, para a gente cuidar do nosso entorno. Isso é importante. E eu penso, Jaya, que também é algo muito básico, porque isso é educação básica, né? Responder, dizer por favor, dizer obrigada. Se a pessoa fez uma ação bonita em relação a você, não deixar aquilo no vazio, não pensar só em receber, pensar em devolver também, né? Então, eu penso que uma parte das pessoas está ficando mal educada e chama isso de verdade, de que Verdade. que eu sou assim, né? Tá, você é assim, mas será que e geralmente quando o outro é assim com você, você não gosta muito, mas você gosta, acha bom, fala em nome da verdade, eu sou autêntica, né? Então eu acho que para tudo você pode ser o que quiser. Agora saiba como, onde e por que que você está fazendo aquilo e como você afeta o outro, né? A autenticidade não precisa vir acompanhada com grosseria. Sim, sim. Pode vir. Ricardo, olá, tudo bem? Que bom que está por aqui também. Ismar, eu acho, né? Messias também entrou por aqui. E aí, Jaya, você tem agora um tempinho, eu vou deixar você falar algo que você acha, que eu sempre acho interessante isso, como o entrou uma ligação. A gente vê na máxima que assim, só é útil o conhecimento que nos faz melhores. Então, o que que a gente aprendeu hoje que a gente vai levar para a vida e o que que você pode pontuar assim que agrega para a pessoa, para não ela não falar assim, eu assisti uma live, foi muito legal. Não, o que que ela pode levar para a vida dela, para que agregue, que ela faça diferente, né? E Vamos aí o Antônio Vilmar, que ontem até estava numa escola, ele falou que brincou com as meninas, meninos, rolou no chão com os meninos, para poder trazer um tom de leveza para as histórias pesadas que eles estavam trazendo. Ele falou que até para receber é necessário educação. Então, talvez a gente está precisando ser educado, né? Voltar para a escolinha. lá. Então, Carla, trazendo para a questão da despedida e do abandono, tem gente que vai embora da nossa vida e tem gente que nos abandona dentro dela. Maturidade emocional de verdade está nas despedidas. Que saibamos encerrar ciclos com amor e gratidão, em respeito à história do outro. A maneira como eu saio da vida do outro revela muito quem eu sou. Então, na Deixa eu despedida. repetir, peraí. Olha, isso é para todos nós, tá? Isso inclui Jai, me inclui, inclui todo mundo, porque ninguém aqui é maravilhoso. A maneira pela qual eu saio da vida do outro diz muito sobre mim, tá? Não é sobre o outro, não. É sobre mim. Então vamos fazer confrontar com essa fala, tá? Porque na despedida, Carla, eu honro a história que eu construí com o outro. No abandono, eu apago a existência do outro. Que Uhum, quando a gente estiver na nossa presença, né, na presença do outro, que a gente seja de verdade. Mas se a gente precisar partir, que a nossa partida pelo menos seja digna. uhum, uhum, Eu uhum. fiz esse encerramento, porque tem momentos na vida que você vai dando de encontro com o outro e vai vendo que as expansões. Eu costumo dizer para. Eu tenho um amigo padre, o Antônio Avumar até conhece, e eu sempre falo com ele: olha, quando você estiver casando alguém, porque lá está o tempo todo, né? Na saúde, na doença, na riqueza e na Na pobreza, pobreza. fale também na expansão de consciência. A gente vê esse problema todo na clínica. O casal casa de uma forma, geralmente é a mulher Uhum, tem essa expansão de consciência, que vai buscar o desenvolvimento e o outro não acompanha. Acontece também do outro lado. E na expansão de consciência, quando um começa a ter uma expansão de consciência, tem um problema sério no casamento. A gente não é a mesma pessoa de um ano atrás.
Então, Uhum. precisa também trazer essa expansão de consciência e Juntos. decidir junto. Então, na hora, falou lá, né? Na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, na expansão de consciência também. Ele fica rindo. Uhum. Sim, Porque a sim. gente vai, ao longo da vida, expandindo a consciência. O que fazia sentido para você uns anos atrás não faz sentido hoje mais. O que não Uhum. fazia passa a fazer sentido. Então, acredito que seja isso, que a gente tenha essa expansão de consciência, de despedir, de ter uma gentileza, de compreender que o outro te faz um convite e muitas vezes você aceita esse convite sabendo que não vai. Então, Sim. isso é uma desonestidade social. A gente convida, muitas vezes, uma pessoa ou recebe um convite, mas não é um convite, é um comunicado. Então, a gente tem que saber a diferença de foi um convite ou foi um comunicado. Isso acontece muito. E são essas gentilezas que tudo tem a ver com a questão do abandono. Então, explica para a gente o que seria o comunicado e o que seria o convite, para quando a gente receber, a gente saber discernir entre um e outro. Por exemplo, Carla, eu passei por uma situação no meu prédio onde eu moro, aonde uma pessoa foi casar e colocou no hall do prédio o convite de casamento. E depois ela passou e me perguntou por que que eu não fui ao casamento. Eu falei com ela, eu não fui ao casamento porque você fez um comunicado, você não fez o convite. Eu posso colocar o comunicado lá, mas eu preciso ir nas pessoas e falar, olha, o convite está lá, eu faço questão da sua presença. Então tem muito isso também, que configura também um certo abandono, de Sim. alguma forma. Porque Então, precisa você de energia, né? precisa Precisa de de energia, dar um pouquinho mais de si. Eu acho que é isso que está faltando no mundo. Dar de si. Né? A gente quer muito, fazer né, questão de fazer você convida, questão. Uhum, aparece lá, mas não deixa o endereço. uhum. Ah, lá, fulano, aparece lá em casa qualquer hora, mas seu Não, qualquer endereço, hora não existe, né? E mas esse não então tem. também que você convida uma pessoa e a pessoa fala: É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o quê, gente? Né? Então tem que ter dia, tem que ter hora. Quem quer, né? Como dizia o poeta, caça jeito. Quem quer Sim, convidar, né? Quem quer sair de um jeito bonito. E o Ricardo Pode está falando aqui que o ser humano perdeu o caminho, né? Que os pais estão deixando muito a desejar, porque amar é fácil, mas educar é difícil. Por que que é difícil? Porque exige presença, tempo de qualidade, repetir uma coisa uma, duas, três, 4.000 vezes e com muita boa vontade. Então, é basicamente isso. Então, sim. mais alguma coisinha que a gente pode dizer para as pessoas que estão aqui conosco sobre esse tema? Olha, eu quero falar uma coisa antes. Eu pergunto, depois eu volto, né, Jai? Tem problemas. Quando terminar, gente, se você puder, faça uma contabilidade. Porque assim, não é fácil mesmo a tal da despedida. Principalmente, às vezes a pessoa foi muito intrometida na nossa vida, né? E aí você fala, não, mas chegou nesse ponto aqui que eu tenho que barrar isso. E você até corta a pessoa. E aí, como a gente está muito voltado para a gente naquele momento, a gente tende a deixar o outro de lado e não entender por que, que também que ele fez aquilo. Poderia ter, né? Então, assim, eu acho que sempre é conversando e sabendo o que que se passou. Vamos sentar. Tá, mas vai ser ruim, vou me sentir mal, não vai ser legal. Sim, mas assim como pode não ficar tudo certo, pode também ficar muito certo. E pode, a partir dali, o que que pode acontecer? Vocês podem não ser mais namorados, mais marido e mulher, mais amigos, mas podem ser pessoas que se respeitam como seres humanos. Isso é lindo, né? Lindo, lindo. Falou tudo, cara. É isso, respeito ao processo do outro, à singularidade e à subjetividade de cada um. É isso, é o respeito. Você acabou de falar, a gente não pode ser mais marido, mulher, ou amigo, seja o que for. Mas eu te respeito, eu respeito você na sua singularidade, na sua história e na sua bagagem de vida. Hum. Encerro por aqui. Sim, identidade, que cada um tem a sua e merece respeito e que a gente possa continuar se melhorando e buscando informações,
relações, inclusive a primeira relação é conosco mesmo, o primeiro relacionamento, né? Que ele venha, né? Então, tá, gente, muito obrigada, tá? Vou deixar gravado porque acho que foi muito precioso esse momento. Jaya, minha querida, mil beijos para você e para todos vocês que estiveram aqui, Boa tarde para e, todos vocês. né? Que a gente volta depois com outros temas, mas que a gente saia daqui hoje aprendendo que se despedir é vital. Tchau. Tchau.